Eu pretendo trazer uma breve palavra. Ultimamente me dá um medo muito grande de chegar aqui nesse púlpito, porque eu tenho ouvido palavras extraordinárias dos meus filhos. Quando eu digo que me dá medo, não é medo de pregar, é medo de atrapalhar aquilo que eles têm construído durante todo esse tempo, durante cada semana. Mas hoje eu quero falar para você, homem. Eu quero falar para você, mulher. Quero falar para você, filho. Quero falar para você, família. Me preocupo muito tudo aquilo que eu tenho visto, ouvido durante a minha vida, e principalmente nos dias de hoje. Eu percebo que o inferno está muito mais agitado. Parece que a porta do inferno, parece não, certeza, a porta do inferno está escancarada, mas muito escancarada, para tentar atrapalhar a família, para tentar atrapalhar o ambiente do lar, roubar os pais dos filhos, os filhos dos pais, a esposa do marido, o marido da esposa. Essa tem sido a causa de depressão, da maior depressão nesses últimos dias. Famílias completamente destruídas. E, na maioria delas, dentro da própria igreja. Em Gênesis 1, versículo 1, eu vou pedir para colocar para mim ganhar tempo, porque hoje é ceia. No princípio criou Deus os céus e a terra, só esse. Gênesis 1, 26. Aqui está uma graça muito grande. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem. Eu amo tanto isso, porque quando ele diz façamos um homem à nossa imagem, ele está dizendo assim: vamos fazer um homem diferente de qualquer outra criatura. E a coisa mais interessante é que, se você olhar para o rostinho de cada pessoa aqui dentro desse lugar, ninguém é igual. E se você ficar no maior aeroporto do mundo, ou nos maiores aeroportos do mundo, e eu já fiz isso, já fiz essa comparação em Roma, já fiz essa comparação, em outros aeroportos, vai passando pessoas de cores diferentes, com trajes diferentes, são homens se comunicando, se falando, são pessoas inteligentes, mas ninguém é igual. Mas todo mundo tem a imagem de Deus. Mas o Senhor lhe disse assim: façamos o homem à nossa imagem, mas conforme a nossa semelhança. Diga, conforme a nossa semelhança. Uma coisa que eu quero que todos saibam aqui: imagem, o mundo todo tem. Nós só estamos dentro desse lugar, dentro desse ambiente, ouvindo a palavra de Deus, porque nós um dia aceitamos o Senhor Jesus, ou irá aceitar Jesus como seu único Salvador, e tomar de novo das mãos do diabo aquilo que o diabo não deixou você viver. E ele guardou, porque ele não pode viver. Ele tomou de você
mas ele não pode viver a semelhança de Deus, porque ele não tem caráter de Deus. E ele nunca vai ter, ele foi expulso do céu. Mas ele não quer que você tenha o caráter de Deus. E semelhança é exatamente isso, caráter de Deus. A vida de Deus em sua vida. Todo mundo tem o direito de falar que é a criação de Deus, mas nem todo mundo tem o direito de falar que é filho de Deus. O filho de Deus é aquele que é imagem e semelhança. A semelhança, o homem perdeu quando resolveu pecar. Mas deixa eu mostrar mais uma coisa. Antes de existir dor, existia propósito. Aqui, nesse versículo que nós estávamos lendo, coloca novamente para mim. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Bem antes de existir, e é importante que nós entendamos isso, dor, existia propósito. Antes de existir queda, existia aliança. Antes, que bom, faz muito tempo que eu não vejo músicos sentados na primeira fileira. Pode aplaudir mesmo. Algumas pessoas até saem da igreja quando eu faço isso, porque acham que eu estou ofendendo. Não estou ofendendo ninguém, não. Eu estou ensinando. Pessoas não gostam de ser ensinadas. Isso é um ensinamento. Que bom. Esse é o seu lugar. Vou repetir. Antes de existir dor. Anote isso, antes de existir dor, existia propósito. Antes de existir queda, existia aliança. Antes de existir desunião, existia família. Existia família. E Deus viu tudo que fez, inclusive o homem e a mulher, e disse, no verso de Gênesis 1:31, coloca aí. Ele olhou para tudo que ele fez. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde do amanhã do dia sexto. Ele não cria Adão para estar só. Ele não criou Eva sem propósito. Vou repetir, ele não cria Adão para estar só. Ele não cria Eva sem um propósito. Ele criou, na verdade, uma família. Uma família linda. Colocou num jardim. Alguém perguntou para mim ainda hoje, Deus criou quem primeiro? Foi Adão, né? Eva veio depois. Eu disse, não, ele criou os dois. Mas foi Adão. Eu falei, não, Eva já estava dentro de Adão. Eva já estava lá, gente. Só precisava o dia certo para que Deus a trouxesse ao mundo. Mas criados à imagem de Deus, novamente,
criados à imagem de Deus, o valor de cada um. É isso que eu quero falar. O valor de cada um. Criou Deus o homem, à sua imagem. Novamente, Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, à sua imagem, homem e mulher, os criou. Homem e mulher receberam 3 coisas. É como se você estivesse aí, junto com a sua esposa. Eu vou chamar minha esposa aqui, vem aqui. Fica aqui do meu lado. Hoje você vai ficar em pé aqui. E Deus, Ele não cria sem um propósito. O homem e mulher receberam 3 coisas: identidade e imagem. Capacitação de bênção. E o céu. Capacitação de bênção. Propósito e mandamentos. Obedecer. Existiam regras naquele ambiente. Diga comigo, existem regras em nosso ambiente. Amém? Todo mundo já te conheceu. Daqui a pouco eu te chamo de volta. Amém? Deus abençoou. Diga, olha só, Gênesis 1, 28. Deus abençoou. Diga, Deus abençoou. Deus abençoou. Coloca aí. Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sustentai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Eu não sei se vocês entendem o que eu vou falar. Deus disse assim: antes do trabalho veio a bênção. Primeiro, Deus abençoa. Diga, Deus abençoa. Estenda as tuas mãos assim e receba. Seja abençoado, meus filhos. Diga, eu sou abençoado. Diga, seja abençoado, meus filhos. Não, eu sou abençoado. Seja abençoado, meus filhos. Pegou? Amém. Antes do trabalho vem o quê? Olha bem. Antes do trabalho vem o quê? A benção. Depois vem o quê? Propósito e mandamento. Propósito e mandamento. Deus abençoou. Antes do trabalho veio a benção, antes da missão veio a identidade. É triste viver nesse mundo sem a identidade. A identidade de Deus. Gente, por favor. A identidade de Deus é algo muito, muito, muito especial. Olha, de tudo aqui vocês podem comer, mas observe, e eu quero que vocês vejam isso com uma outra ótica. Olha, eles cresceram, eles multiplicaram, eles não estavam sozinhos naquele ambiente não, porque já passava ali 100 anos que eles estavam ali dentro daquele lugar. Você acha que eles não tiveram nenhum bebê? Ah, mas a palavra de Deus só fala de 7, de 100, ou melhor, de Caim e de Abel. Mas com quem que Abel, depois que ele matou seu irmão, ele casou? Casou com quem? Para onde ele foi? Com as suas irmãs, diz a Sagrada Escritura. Deus, Ele tem a sua modo de fazer, e nós precisamos ter a sabedoria divina para entender o que Ele quer nos ensinar e como Ele quer nos ensinar.
Mas deixa eu voltar aqui. Identidade, imagem. Capacitação, bênção. Propósito, mandamento. Propósito, mandamento. Deus os abençoou. O salmista reforça isso quando ele diz no Salmo 8, verso de número 5: Tu fizeste pouco menor do que Deus, e de glória o coroaste. E de glória o coroaste. O diabo tenta roubar esta glória. Você sabe que todos os dias o diabo quer roubar essa glória. Todos os dias ele quer fazer com que nós voltemos atrás. Todos os dias ele quer fazer com que nós regredimos. Todos os dias ele quer desvirtuar nossa mente. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para a família. Esse é o meu propósito. Filhos têm valor porque carregam a imagem de Deus. Pais têm responsabilidade porque carregam a autoridade de Deus. Marido tem propósito, não domínio. Marido tem propósito, não domínio. Esposa tem força, não inferioridade. Quando Deus fez um homem à sua imagem, Ele criou uma família para estar com ele, para viver com ele. Ele visitava aquele homem, aquela mulher e ele visitava. Ele conversava, ele respeitava. E eu posso dizer uma coisa: enquanto Eva entendeu o propósito do casamento, enquanto Adão entendeu o propósito do casamento, tudo corria muito bem no meio da família. Homens foi criado, primeiro, propósito, não superioridade. Diga homens, só homens, diga: eu fui criado, propósito, não superioridade. Formou o Senhor Deus o homem. Gênesis 2, 7. Adão vem primeiro porque Deus estabeleceu ordem. Eva vem depois porque Deus estabeleceu aliança. Tomou Deus da costela do homem. Todos nós sabemos isso. Gênesis 2, 21, 22. Da costela do homem, da costela, perto do coração, Deus tira parceria. Da costela do homem, perto do coração, Deus tira parceria, intimidade, igualdade de valor. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Parceria da costela, a mulher. Quem é a mulher? Parceira, aquela que está junto à intimidade, igualdade de valor. Adão declara, essa declaração diz tudo isso que eu falei. Osso dos meus ossos, carne
da minha carne. Compreendeu? E Paulo confirma: mulher não é independente do homem, nem o homem da mulher. 1 Coríntios 11:11, grife. E eu queria fazer uma aplicação aqui para esse culto de ceia, culto da família. Homem é um líder espiritual, não um ditador. Mulher é auxiliadora forte, não inferior. Casamento é uma missão, não uma disputa. Posso repetir? Homem é um líder espiritual. Pastor da sua casa é você. Homem é um líder espiritual, não um ditador. A mulher é uma auxiliadora forte, não inferior. Casamento é uma missão, não uma disputa. Mas eu queria mostrar um pouquinho aqui a família no Éden. Sei que minhas horas já passou. Eu queria tanto ter um pouquinho mais de tempo para ficar aqui batendo papo com vocês, ensinando esses valores. Então, deixa eu mostrar uma família no Éden. O desejo original de Deus. Esse foi o desejo. A primeira ordem foi família. Frutificai-vos e multiplicai-vos. Foi tão gostoso. Ontem nasceu, dia 5 nasceu uma criança da nossa família, os netos do Charles e da Sara. Ontem nasceu o filho da Vivi, que fica lá na portaria, do Gabriel. Uma das minhas discípulas ontem mandou um recadinho para mim, disse: eu estou grávida. Eu pulei, eu chorei. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. A primeira ordem é família, frutificai-vos. Deus queria paternidade. Veja. Crescei-vos e multiplicai-vos. Deus queria paternidade. Uma outra coisa que Deus queria, maternidade. Paternidade e maternidade. Por isso que eu quero que vocês nos surpreendam quando eu disse que já tínhamos meninos por lá. Porque esse era o desejo de Deus. Deus queria uma outra coisa: comunhão, harmonia e presença. Diga para mim, comigo: maternidade, comunhão, harmonia e presença. Mas tudo isso só é possível quando tem paternidade. Não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2:18. O Éden era mais do que um jardim, era um lar. Pensa assim, gente, que lar. Pensa na sua casa como um jardim.
Lembro-me de uma historinha, e não é inventada, de uma criança que chegou na escola, e os pais deixavam na porta, ela entrava, e um dia o professor pediu: eu preciso do endereço da sua casa. Ela disse: ah, sim, claro, é o céu. Mas, por favor, você não entendeu, da manhã você pode trazer o endereço da sua casa. E ela dizia: eu já sei o endereço da minha casa, é o céu. Peça para o seu pai escrever o endereço da sua casa. Não precisa, é o céu. Aí ele mandou um bilhetinho. Ela falou, pensou com ela mesma: ele acha que eu não sei o endereço da minha casa. No dia seguinte, o professor trouxe o endereço onde seu pai escreveu o endereço da sua casa. O senhor não está entendendo, eu moro no céu. Aí quando o professor foi visitar onde ela morava, chegou na porta da casa, chegou no jardim da casa, já tinha lá uma florzinha dizendo no jardim: seja bem-vindo ao céu. Quando chegou na porta da casa, tinha uma placa: você está entrando no céu. Somos nós que fazemos o céu aqui na terra. O princípio do Éden continua com você nos dias de hoje. Mas você vem para a igreja, você canta, você louva. Talvez você vai dizer: estava indo muito bem, meu pastor. Eu vou continuar bem. Mas você louva, você canta, mas quando chega em casa você perde a sua paciência. De repente, o céu vai embora. Por nada você consegue roubar a paz. É por isso que eu quero que você pegue só isso. O meu estudo é longo. Eu precisaria pelo menos 45 minutos. Mas hoje não deu. O ataque da serpente, quando a família abre a porta. Diga comigo: o ataque da serpente, quando a família abre a porta. Por favor. O diabo não entrou atacando o jardim. Ele atacou a família que estava no jardim. Vou repetir: o diabo não entrou atacando o jardim. Ele atacou a família que estava no jardim. A serpente era mais astuta. Gênesis 3:1. Não vou mais pedir para colocar para ler. Antes de atacar com o pecado, ele atacou com conversa. É assim que Deus diz? Cuidado. Todo ataque começa com uma ideia, uma dúvida, uma voz estranha. Jesus identifica o Espírito por trás disso. Ele é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. E quantas vezes nós abrimos a porta de nossa casa para o mentiroso? Sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes nós sentamos à mesa
para uma refeição, mesa linda, maravilhosa, talheres lindos, pratos maravilhosos, uma comida deliciosa, mas de repente, por nada, começa a falar de pessoas, começa a falar de outras pessoas, começa a trazer situações que não é legal. Aí o diabo vai entrando, daqui a pouco ele pega a família. Já aconteceu isso com alguém aqui? Sim ou não? E o almoço, a refeição, acaba. Todo ataque começa com ideia, uma dúvida, uma voz estranha. E Jesus identificou, pai da mentira, mentiroso. Aí depois ele fala assim, você serve aquele que é seu pai. Ele foi mentiroso desde o princípio. Diga todos comigo, misericórdia. Sabe como é que é o nome daquela árvore que Jesus disse para que o homem não comesse? A árvore do conhecimento do bem? É assim que você conhece, né? O nome daquela árvore era Lúcifer. Estranhou, né? Foi aquela árvore que se arrastou como uma serpente, a mais astuta de todas. Ele disse isso. Não disse? Ele escutou tudo, porque ele falou perto da árvore. Mas o dia que você comer, você vai ser como ele. Experimenta. Esse miserável continua vivo hoje, gente. Vivo? Ele é um ser espiritual. Ele continua atacando. Ele continua matando, roubando e destruindo. E nós precisamos nos levantar contra isso. Numa próxima oportunidade eu quero terminar. Não cheguei nem na metade. Como é que nós vamos sair daqui hoje? Nós vamos sair daqui como nós entramos? O que os nossos filhos estão vendo em nossa casa? Que exemplo nós estamos sendo? Que exemplo nós estamos sendo para os nossos netos? O seu filho está dentro da igreja? Por favor, não me responda. Talvez seja por sua culpa. Deixa eu falar uma coisa a mais, por favor. Como eu disse, ele é mentiroso, pai da mentira. Paulo reforça, as más conversações corrompem. Vou repetir, as más conversações corrompem. Adão e Eva abriram a porta. E hoje, muitas famílias fazem o mesmo. Quando para de orar, quando para de conversar,
quando cada um dorme em quartos separados, quando o celular vira companhia, quando a palavra deixa de ser guia, quando o orgulho governa, quando o perdão some, o diabo só entra quando alguém abre a porta. O diabo só entra quando alguém abre a porta, como fez Adão e Eva. E eu termino aqui, com essa aplicação. Pais, o diabo entra quando você deixa de liderar espiritualmente. Mães, o diabo entra quando você carrega o lar sozinho, sem oração. Filhos, o diabo entra quando você desonra o seu pai e sua mãe. Casais, o diabo entra quando vocês param de ouvir, de se ouvir. Aí ele entra. Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, meu Pai, como é sério a Bíblia Sagrada. E como é profundo, Senhor Deus, meditarmos a palavra na palavra. Que o Senhor possa entrar em cada coração aqui. E eu te peço, Senhor Jesus, que cada um nesse lugar e também lá em casa, porque eu sei que muitos estão nos assistindo agora. Lá em casa, muitos lá em casa estão dizendo, isso precisa terminar aqui. Eu queria chamar os casais aqui à frente. Sei que é muitos. Eu não vou fazer apelo individual. Eu vou chamar a minha esposa aqui. Pode subir aqui em cima. Nós não vamos ceiar hoje sem quebrar essa maldição na nossa vida. Todos os casais. Vai caber todo aqui. Alguns já vêm para pertinho de mim. Não fica longe não, porque vamos ficar já perto. Aquelas que o esposo não está aqui, mas está aqui, pode vir também. Representando o seu lar, representando a sua casa, representando a sua família. Não adianta a gente ceiar sem cura, não é, filha? Pode chegar mais aqui, por favor. Pode chegar mais aqui, minha filha. Vem representar os seus filhos. Vem representar a sua família. Pode chegar mais perto de mim, por favor. Se estiver na galeria, saia. Venha. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender
mas de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Cadê o Aguiar? Os esposos, as esposas, sobe lá em cima. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, você Deus cuida de mim. Sabe, está faltando pessoas aqui. Talvez você não saiba que Deus quer restaurar algo tremendo na sua vida. Se você sentiu que é um tempo de restauração para você, sai do seu lugar, vem aqui, deixa Deus restaurar, deixa Deus fazer. Entra no Éden. Eu preciso aprender mais de Deus. Em casa, Deus cuida de mim. Chega essa sua família, reúne a sua família. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Repita comigo, é uma oração muito simples. Diga, coloca o Salmo 91 aí para mim. Verso por verso. É um salmo que eu quero que você repita agora aqui na frente. Deus cuida de mim. Aquele, diga comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Agora diga, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descanso. Por favor, avança. Avança o salmo, por favor. Eu digo ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele me livra do laço dos passarinheiros e das pestes perniciosas. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu debaixo das suas asas me confiarás a sua verdade
será o meu escudo e meu broquel. Não temerei medo e terror à noite, nem seta do dia, nem pestes que andam na escuridão do meio-dia. Olha para mim, leia esse salmo. Sabe o que ele representa nas nossas vidas? Voltar para o jardim, onde nós temos proteção do inimigo, onde o inimigo não entra. 1000 caia ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu não serei atingido. Isso é voltar para o esconderijo do Altíssimo. Talvez você diga assim: eu tenho, como eu, né? Tenho 53 anos de pastoreio, desde que eu saí do Rio de Janeiro. Que vale isso? Não vale nada se eu estou fora do esconderijo. Não vale nada. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo. Para com isso. Não vale nada. É só balela. É só palavra. E palavras são palavras e nada mais do que palavras. Abraça a sua esposa. Pede perdão para ela, se tiver que pedir. Abraça seu marido, mesmo que ele não está aqui. Feche seus olhos. Estejamos uma vida melhor. Que Deus abençoe os casais aqui. Como pastores desta igreja, eu abençoo vocês e declaro a bênção da multiplicação através de vocês e dos seus filhos. E que toda maldição seja quebrada nas famílias que congregam aqui nesse lugar. Que o seu filho seja atingido aonde quer que ele esteja. Que ele possa ser resgatado se ele não está no caminho do Senhor. Que os seus filhos, crianças, sejam abençoados. Que nenhum de vocês se percam. Eu profetizo bênçãos. Profetizo felicidade. Profetizo que esse final de ano seja o melhor final de ano da vida de vocês. E que o ano que começa, 2026, seja um ano de bênçãos sem medidas. Amém? 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 Aplauda ao Senhor e pode voltar aos seus lugares.